Oi turma, tudo bem? A aula de hoje é sobre enzimas. O estudo sobre as enzimas vai ser feito em duas aulas. Nessa primeira aula a gente vai falar sobre conceitos gerais das enzimas e na segunda aula a gente vai falar sobre cinética enzimática e regulação da atividade das enzimas. O que são as enzimas? Elas são proteínas altamente especializadas que atuam como catalisadoras de reações químicas. Elas aumentam a velocidade dessas reações químicas. Existe uma pequena exceção de um grupo de moléculas de RNA que também tem atividade catalítica, mas elas são, na maioria, proteínas. Então, elas são catalisadoras de reações nos ambientes biológicos, por aumentar a velocidade dessas reações. São caracterizadas por terem uma grande eficiência catalítica, então muitas das reações que elas catalisam praticamente só acontecem por causa da sua presença. E elas também apresentam um alto grau de especificidade pelos seus substratos. E de que forma as enzimas atuam? Elas atuam diminuindo a energia de ativação de uma reação. O que é energia de ativação? É uma diferença entre os níveis de energia do estado basal e do estado de transição. Como vocês podem ver nessa figura, a gente tem uma comparação da energia de ativação com e sem o catalisador, mostrando que com a enzima, que é a catalisadora, a gente tem essa diminuição, favorecendo a reação. E quais são os componentes de uma reação enzimática? Essa é a reação geral das enzimas, em que a gente tem no início a enzima, aqui em roxo, e os substratos. Em um segundo momento, existe uma ligação do substrato na enzima. Essa ligação acontece no que a gente chama de sítio ativo da enzima. Nesse momento, a gente tem a formação do que a gente chama de complexo enzima-substrato. Ocorre então a formação dos produtos pela ação da enzima. Esses produtos são liberados e a enzima sai intacta dessa reação. Ou seja, um dos requisitos para que uma molécula seja catalisadora é que ela acelera a velocidade da reação, mas não é consumida na reação. Nós temos muitas enzimas nas nossas células, e uma das funções importantes dessas enzimas é a participação em vias metabólicas. Então a gente tem um esquema aqui a seguir que vai mostrar o que caracteriza e como funciona uma via metabólica. Então, temos, por exemplo, a primeira enzima. Essa primeira enzima vai atuar sobre o substrato, formando o complexo enzima-substrato e liberando os produtos. Novamente, a enzima não é consumida no processo. Um dos produtos da primeira reação vai ser agora substrato da segunda enzima, ou seja, é uma reação em sequência. Então, temos agora a enzima 2 atuando sobre seus substratos, lembrando que um dos substratos é um produto da primeira enzima, e essa enzima 2 forma seus substratos. Como segue uma via metabólica, um ou mais produtos da enzima 2 vão ser substratos da enzima 3, que vai novamente atuar sobre os substratos e formar os produtos finais da via metabólica. Portanto, como a gente pode caracterizar uma via metabólica? Ela é formada por uma sequência de reações enzimáticas, onde o produto de uma reação vai ser substrato da reação seguinte. Um outro conceito muito importante de estudar nas enzimas é em relação ao centro catalítico ou sítio ativo, que é a região da enzima que participa da reação com o substrato, ou seja, é onde o substrato vai ligar na enzima para fazer a reação. Essa região possui aminoácidos auxiliares e aminoácidos de contato. E de que forma as enzimas e os substratos se ligam? Existem dois principais modelos que explicam essa relação. O primeiro modelo que explica a relação entre enzima e substrato é o modelo chave-fechadura. O que caracteriza esse modelo? A gente tem pontos de conexão entre enzima e substrato, como demonstrado nessas duas figuras. Então, considerando que as enzimas têm uma alta especificidade pelos seus substratos,
somente os substratos é que vão conseguir ter afinidade suficiente para ligar no sítio ativo e, dessa forma, acontecer a reação enzimática. Aqui à direita a gente tem o exemplo do sítio ativo da lactato desidrogenase, onde o piruvato e o NADH ligam. Então vocês podem ver que o piruvato, nesse exemplo, fica conectado no sítio ativo da enzima com pontes de hidrogênio, formadas entre alguns aminoácidos que fazem parte do sítio ativo e o próprio substrato, que é o piruvato. O outro modelo que explica a relação entre enzima e substrato é o modelo do encaixe induzido. Esse modelo é explicado pelo fato de que o contato do substrato com a enzima faz com que ela tenha mudanças conformacionais, que aumentam a afinidade entre eles. Muitas enzimas precisam somente da sua estrutura proteica para funcionar, mas existem algumas enzimas que precisam de algum componente adicional para que possam funcionar adequadamente. Esses componentes adicionais são chamados de cofatores, e dentro desses cofatores a gente tem dois grupos. Os cofatores podem ser íons inorgânicos, que também podem ser chamados de cofatores ativadores, ou podem ser uma molécula orgânica ou metalo-orgânica complexa. Então aqui a gente tem alguns exemplos de íons inorgânicos que atuam como cofatores de enzimas. Cobre e ferro são importantes na citocromoxidase. O ferro também é importante além da citocromoxidase em enzimas antioxidantes como catalase, peroxidases. Outro íon inorgânico bastante comum, geralmente ligado com ATP como substrato, é o magnésio. Então, a gente tem exemplos de enzimas como hexoquinase, glicose 6-fosfatase e piruvato quinase. As coenzimas, que são aquelas moléculas orgânicas ou metalo-orgânicas complexas, geralmente derivam de vitaminas hidrossolúveis. Essas coenzimas fazem a transferência de alguns grupos químicos. Pode-se destacar a coenzima A, que faz a transferência de grupos acil, flavina adenina dinucleotídeo, mais conhecido pelo seu apelido FAD, que transporta elétrons, e a nicotinamida adenina dinucleotídeo tem um papel importante no metabolismo intermediário, mais conhecida como NAD. Importante destacar aqui também o piridoxalfosfato, que faz transferência de grupos amino, e o tetrahidrofolato, que faz transferências de grupos de um carbono, ou seja, de metilas. Também é importante a gente saber alguns fatores que podem alterar a atividade das enzimas. Os fatores que a gente vai discutir nessa aula são aqueles decorrentes do fato das enzimas serem proteínas, então decorrentes da natureza proteica das enzimas, como pH e temperatura, e os fatores decorrentes da formação do complexo enzima-substrato, que é onde acontece a reação enzimática, que são concentração de enzima e concentração de substrato. Então a gente começa pela influência do pH na atividade das enzimas. Se forem mantidas fixas as condições de temperatura, concentração de substrato e concentração de enzima, a gente vai ter um gráfico como esse, onde numa faixa de pH mais baixa, a gente vai ter uma atividade muito baixa da enzima. À medida que o pH vai aumentando, a atividade da enzima também vai aumentando até chegar num pico de atividade. Depois, à medida que o pH segue aumentando, a velocidade da enzima cai até chegar de novo próxima de zero. Ou seja, todas as enzimas têm um pH ideal para funcionar. Por que as enzimas apresentam um pH ótimo? Lembrando que as enzimas são proteínas, quando eu tenho um pH muito baixo ou muito alto, elas podem desnaturar. As proteínas são sensíveis a variações de pH. É importante ressaltar que o pH ótimo de uma enzima não é necessariamente o pH fisiológico. A gente tem grupos de enzimas ou enzimas com pHs ótimos, ácidos, neutros ou próximos do neutro e alcalino. Agora, sobre a influência da temperatura na atividade das enzimas. Então, se forem mantidas fixas as condições de pH ótimo, concentração de substrato e concentração de enzima, a gente vai ter um gráfico mais ou menos parecido com o da influência do pH. Numa temperatura muito baixa, a atividade da enzima também é baixa. À medida que se aumenta a temperatura, a gente tem um aumento gradativo da velocidade da enzima até chegar em um pico.
E à medida que a temperatura aumenta, a velocidade da enzima começa a cair. Então, porque na temperatura baixa a gente tem uma atividade baixa da enzima e à medida que aumenta a temperatura, a enzima também aumenta a sua atividade? Porque esse aumento favorece as colisões entre a enzima e o substrato e, obviamente, aumenta a chance de ter a reação. À medida que a gente aumenta mais a temperatura, as enzimas, por serem proteínas, também tendem a desnaturar e aí, consequentemente, perdem a sua atividade. Aqui é importante lembrar que a maioria das nossas enzimas tem a temperatura ótima em torno de 37 graus Celsius. Agora sobre os fatores decorrentes da formação do complexo enzima-substrato. O primeiro fator é a influência da concentração de enzima. Então, se forem mantidas fixas as condições de pH ótimo e temperatura ótima, ou seja, a enzima tem todo o ambiente propício para funcionar, e a gente colocar substrato em excesso. O gráfico que a gente vai encontrar é esse aqui. Quanto mais moléculas de enzima, maior a atividade. Isso pode parecer bastante óbvio, mas é importante que a gente saiba esse conceito, porque uma das formas que as células têm para regular a atividade enzimática simplesmente é aumentar ou diminuir a quantidade de moléculas de enzima na célula. E geralmente o que faz isso é a disponibilidade de substrato. Então, se eu tenho muito substrato para uma via metabólica ou para uma enzima, a célula tende a aumentar a quantidade de moléculas de enzima para dar conta desse excesso de substrato. E o segundo fator é a influência da concentração de substrato sobre a atividade da enzima. Então, se forem mantidas fixas as condições, de novo, de pH e temperatura ótimas, ou seja, a enzima tem todo o ambiente para funcionar, e também fixa a concentração de enzima. O que varia nesse caso é a concentração de substrato. Então, à medida que a gente aumenta a concentração de substrato, a atividade da reação também vai aumentar, até um certo ponto. A gente chama, nesse primeiro momento em que, à medida que a gente adiciona substrato, a velocidade também aumenta, de cinética de primeira ordem. Quando que isso se torna uma cinética de ordem zero? No momento em que eu atinjo o que a gente chama de velocidade máxima da enzima, que é onde os substratos já preencheram todos os sítios ativos da enzima. Essas figuras podem deixar um pouco mais claro o efeito da influência da concentração de substrato sobre a atividade da enzima. Então, quando a gente tem uma baixa concentração de substrato, a gente tem a formação do produto proporcional à concentração desse substrato. Por quê? Os sítios ativos não estão totalmente ocupados. No momento em que eu atinjo a saturação da enzima, então eu tenho, por exemplo, aqui 4 substratos, as enzimas estão todas saturadas, elas vão formar 8 produtos. Então, nesse momento, a gente ainda tem uma formação de produto proporcional à concentração de substrato. Então, esse é o exemplo em que a gente tem 100% da enzima saturada. E quando a gente coloca o substrato em excesso, quando a gente passa então para a cinética de ordem zero, a gente vai ter mais substrato do que sítios ativos. Então, a enzima vai atuar sobre os seus substratos, no entanto, um pouco de substrato vai sobrar, porque a enzima não dá conta de transformar todo esse substrato. Então, nesse momento, a velocidade da reação não depende mais da concentração de substrato. Então, esses foram conceitos gerais sobre as enzimas. Na próxima aula, a gente vai falar sobre cinética enzimática e regulação da atividade das enzimas. Valeu, até a próxima aula. Patrocinado por Coca Zero. Mas existem algumas proteínas. Também é importante a gente saber alguns fatores que podem ativar. Agora também sobre... Não.